Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. E hoje nós vamos conversar sobre esse título que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o capítulo 13, em que o título é: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse título, ele foi originário dos ensinamentos do Mestre Jesus, quando o Mestre nos traz esse grande simbolismo da mão esquerda não saber o que a direita realizou, fez ou deu. E aí, dentro desse simbolismo, nós podemos pensar em várias coisas que acontecem nas nossas vidas e nas quais nós somos chamados a termos algum tipo de comportamento em relação a isso. Mas o item que nós vamos abordar do Evangelho segundo o Espiritismo é o item 4, em que Kardec ele nos brinda com uma reflexão mas muito profunda acerca da caridade. E a gente precisa pensar sobre os nossos atos relacionados à caridade. De que forma nós estamos vivenciando a caridade? E ele inicia dizendo: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. É o que a gente assiste nas grandes tragédias, nas pandemias que nós vivemos nesse mundo, em que somos comovidos por tudo que acontece ao longo do mundo. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. O que Kardec está levantando aqui para que nós possamos pensar? É justamente nas adversidades, nas dificuldades mais pequenas, mais íntimas, dentro das nossas casas, dentro da nossa família, dentro do nosso íntimo. É esse tipo de infortúnio oculto que cada um de nós atravessa na sua existência. Não existe um ser humano que esteja aqui encarnado, que não esteja atravessando situações difíceis, complexas, trabalhosas, que necessitam de cada um de nós um empenho muito grande para que nós possamos, enfim, atingir o objetivo esperado do Pai, que é a nossa evolução. Afinal de contas, esses infortúnios ocultos, eles representam todo o aprendizado que nós precisamos vivenciar nesse mundo. Senão, nós não estaríamos atravessando eles. Muitas vezes, nos iludimos, acreditamos que determinados problemas pelos quais nós estamos vivenciando, muito difíceis, muito dolorosos, muito sofridos, que muitas vezes acreditamos que está além da nossa capacidade de suportar e sofrer, que eles não têm um sentido. Muitas vezes a dor é tão grande, mas tão grande, que a gente acha que aquilo não tem um sentido profundo. Mas a espiritualidade nos diz que sempre existe um sentido. O fato é que nós é que não temos ainda a capacidade de compreensão maior porque estamos atravessando aquele momento. E que, temporariamente, ainda não será nos revelado qual a razão para isso. Cabe a cada um de nós atravessarmos essa navegação tendo
na frente, no leme, o Mestre Jesus como nosso guia. Devemos, sim, caminhar tendo o Evangelho em nossos corações, mantendo-os o cristianismo como a nossa base. E dentro disso, Kardec nos convida a uma reflexão sobre a caridade. Como estamos nos portando em relação à caridade? Como estamos nos colocando em relação à dor do próximo? De que forma estamos mantendo esta relação com a outra pessoa, com essa dor íntima? Toda hora nós somos convidados a participarmos de algum momento em que nós vamos ter que exercer a caridade, seja na nossa casa, seja no vizinho, seja no trabalho, seja na rua. A vida nos oferece as mais diferentes oportunidades. E cabe a cada um de nós aproveitarmos ou não. Porque como nós temos o livre-arbítrio, a gente pode enfrentar ou a gente pode se esquivar de prestar a caridade. Mas como nós estamos aqui para essa reflexão, e Kardec, ele nos traz sempre exemplos, ele traz aqui o exemplo de uma dama daquela época, do século XIX, e ele se utiliza justamente desse modelo para ficar mais colorido, mais vivo, mais real o que representa isso. E ele nos conta aqui que essa dama rica, numa posição social muito bem colocada, ela leva junto com ela a filhinha e vai visitar as pessoas necessitadas para levar até elas o auxílio inicialmente material, roupa, alimento, dinheiro, materialmente falando. Mas que essa dama, que procura manter-se em segredo da sua condição social, também leva o consolo, o afeto, a esperança, o amor. Porque em cada casa que ela vai, ela é recebida com muito carinho, com muita esperança por aqueles que estão lá. Ela leva então o melhor de si, que são as roupas, que são os alimentos. Não, isso faz parte da caridade. Mas, como nos dizem os espíritos, nós precisamos muito mais do tratamento espiritual do que do material, do ouro, do dinheiro. É isso que nós precisamos muito mais. E então Kardec, quando começa a mostrar essa lição dessa dama, ele quer nos exemplificar dizendo: a caridade vai muito mais além do que nós doarmos coisas materiais. Ela vai numa postura íntima do ser. Como eu entendo essa caridade, como eu vivencio isso e como eu expresso isso até o outro, até o próximo. E aqui ele discorre essa dama, visitando aquelas pessoas necessitadas, levando consolo, afeto. A primeira família é uma família em que a mulher tinha um marido internado em um hospital e com várias crianças necessitadas, não só da parte material, mas também do consolo, do afeto, da esperança, do aconchego. E dali ela sai para o hospital para levar também o ânimo ao marido que se encontrava internado, demonstrando a ele a segurança e a confiança de que ela estaria presente na família dele enquanto ele estivesse afastado, dando a eles a segurança e a estrutura necessárias para que ele pudesse fazer o tratamento. Ela estaria junto. Então ela viaja de casas em casas para poder levar a caridade a essas pessoas com esses infortúnios ocultos, as dores de cada um, e que muitas pessoas não sabem o que se passa em cada coração. Mas ela ao mesmo tempo fazia isso de uma forma em silêncio, em segredo. Ela não queria que fosse isso propagado de maneira nenhuma. E ela levava junto quem? A pequena filha, com uma demonstração e exemplificação de como atuar na caridade.
Repara, Kardec aqui, através de uma cena pedagógica, porque Kardec era um grande educador, discípulo, né, de Pestalozzi, trazia através desses exemplos uma forma de nos ensinar simplesmente como exercer a caridade. E aí tem a dama e tem a filha. E ela ainda acrescenta para a filha dizendo: não adianta somente você entregar aquilo que eu faço. É importante, minha filha, que você também faça as coisas em casa para trazer. Você costure, você faça alguma coisa e traga e entregue. Porque assim o seu esforço terá um mérito. Olha a beleza do ensinamento nesse momento dos espíritos de Kardec, de como se educar, de como você ensinar aqueles que estão sobre a sua tutela também como devem proceder de uma forma cristã, para que possam crescer. Não adianta eu entregar o outro para o outro fazer. O outro precisa se esforçar também para obter os méritos daquela ação. Não é à toa que nós estamos encarnados e Deus nos deixa enfrentar as situações difíceis da nossa existência. Isso é pedagógico, isso é educativo. Qual o valor teria se espíritos superiores, os nossos guias espirituais, eles realizassem a nossa tarefa? Volta e meia queremos que os nossos guias falem no nosso ouvido e digam assim: vá por aqui, vá por ali, faça isso, faça aquilo. É um desejo que a gente tem. Quantas vezes a gente leva o pensamento a Deus e pede: meu Deus, qual o caminho que eu tenho que tomar? Por favor, me diga, meu guia, me fala para onde eu devo seguir, o que eu devo fazer. E não vem resposta. É porque o guia, ele se esqueceu de mim, ele não está do meu lado? De maneira nenhuma. É porque o aprendizado daquela vivência é minha. O meu guia pode colaborar, estimulando os melhores pensamentos, insuflando em minha mente ideias construtivas, saudáveis, produtivas, em que eu possa, através dessa clareza mental, criar um caminho melhor para mim. Mas a vivência será minha, a escolha será minha, boa ou ruim. E como eu posso fazer melhor? Aqui Kardec nos ensina. Se nós temos que educar alguém, leve junto, exemplifique, deixe que ele realize, demonstre que é importante que ele faça alguma coisa para o bem seu e do próximo. É uma lição, é uma pedagogia, é um ensinamento, é uma evolução. A beleza que o Cristo nos trouxe foi essa. Ele nos ensinou, ele, através da exemplificação do seu amor, da sua fraternidade, da sua compaixão, da sua caridade, da sua luz, ele nos ensinou como viver. Agora, ele não viveu a vida de ninguém, nunca. Jesus não aconselhava, ele orientava. Ele nos dizia o caminho para podermos nos libertar, mas ele nunca pegou na mão para levar ninguém. O Mestre esteve conosco durante um período muito curto, curtíssimo, da vida messiânica dele, 3 anos, que foram profundos, arrebatadores, que mantêm um reflexo há mais de 2000 anos sobre os nossos espíritos. Só 3 anos de vida messiânica. Tal o impacto de um ser da magnitude dele sobre os nossos espíritos. Tão profundo o ensinamento, tão verdadeiro o que ele nos deixou. Uma vida de amor, de compaixão, de entrega, de liberdade, de luz. O Mestre nos deixou isso. E com isso, ele colocou as pedras fundamentais para que a gente possa caminhar em direção à nossa própria libertação.
eu vou me utilizar do Evangelho por Emmanuel, que é uma publicação da Federação Espírita, em que são 7 livros, em que a Federação compilou toda a reflexão de Emmanuel sobre os Evangelhos. Então você tem o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João e por aí vai, tudo isso. Eles compilam tudo que Emmanuel falou sobre aqueles temas e colocaram em livros. É extremamente rico esse tipo de informação desses livros. E esse aqui é o Evangelho por Emmanuel e esses comentários sobre o Evangelho de Mateus. E tem essa passagem aqui que a gente leu sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E Emmanuel faz comentários sobre isso e sobre esses infortúnios. E tem no livro O Espírito da Verdade, o título é Benefício Oculto. Emmanuel começa nos dizendo: não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita. É a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Aqui, Emmanuel já nos fala de uma coisa importante que Kardec estava ali exemplificando, que é o silêncio. Ou seja, vivemos hoje numa sociedade em que a intimidade das pessoas está se perdendo. Não se vê mais uma intimidade preservada. As pessoas querem cada vez ficarem mais visíveis. Precisam saber de tudo que acontece na minha vida, cada detalhe, cada movimento. E a intimidade do ser, a intimidade da sua família, passa a perder este valor. É importante que eu fique aparecendo a todo instante, que eu tenha vários seguidores, várias curtidas, vários tudos, para que haja algum valor dentro da nossa sociedade. E aí, Jesus nos diz ao contrário: não sabe a minha mão esquerda o que a direita está fazendo. O que ele quis dizer? Isso é simbólico, é metafórico. O que você realizar, você não precisa que as outras pessoas fiquem sabendo. O bem que você realiza, você não precisa fazer uma propaganda disso, um marketing. Olha, eu distribuí tantas cestas básicas, olha, quanta roupa eu entreguei às pessoas, olha, quantas pessoas estão sendo ajudadas pelo meu trabalho. Jesus nos diz que não faça isso. Faça, mas você não precisa divulgar desta forma. Só quem precisa saber é sua consciência e o Pai. Isso é muito importante. E ele continua: entretanto, é preciso lembrar que, se nem só de pão vive o homem, não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Aí Emmanuel, que ele é muito direto, ele vai no ponto, ele diz: as virtudes não são conseguidas pelos bens materiais. E ele continua de uma forma incisiva: acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo a que se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos acúlios da ostentação, prevalece o amparo mudo às necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e os desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Vamos traduzir isso aqui numa experiência simples. Vou à casa de uma pessoa necessitada, levar alguns mantimentos, algumas roupas. Entro na casa de uma pessoa necessitada e verifico que aquela casa é muito pobre, miserável. E lá encontro uma família completamente desarmonizada, desequilibrada. Pai alcoolista, a mãe irritada, nervosa, impaciente, várias crianças também deseducadas, desrespeitosas, um ambiente familiar completamente desarmonizado, perturbado. Eu
me sentindo numa condição de superioridade, começo dentro da minha mente a fazer os julgamentos que fazemos, críticas, censuras. Afinal de contas, pô, esse homem bebendo, sabe? Pode cuidar dessa família? E essa mulher, nossa senhora, essa mãe de casa, nossa, uma pessoa nervosa, irritada, não tem equilíbrio, não tem paz, essas crianças tinham que estar mais bem educadas. Olha que situação. Emmanuel nos diz: prevalece o amparo mudo às necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e os desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Mudo do sentimento na esfera do espírito. Quem somos nós para entrarmos numa casa e fazermos uma crítica, uma censura sobre isso? Quem somos? Se Jesus mesmo entrava nos ambientes mais desequilibrados e mais desarmonizados e nunca o mestre teceu nenhum tipo de crítica ou julgamento em relação a quem quer que fosse. Pelo contrário, Jesus disse que teria que estar entre aqueles que eram os mais necessitados. Ele se afastava das sinagogas, das discussões com os doutores da lei, porque ele precisava estar entre aqueles mais necessitados. Então, como nós vamos entrar numa casa dessa e começarmos dentro da nossa cabeça a censurarmos, a criticarmos, a analisarmos a vida do outro, não estamos ali para podermos avaliar qual a dificuldade que as pessoas têm naquelas condições de vida, a que ponto chegou o desequilíbrio e a desarmonia para o indivíduo chegar a uma dependência química como o alcoolismo, a uma mãe estar no estado de irritação, de impaciência, muitas vezes até batendo nas crianças. Isso é a coisa mais fácil que acontece, quem é pai, quem é mãe. Quantas vezes nos irritamos quando a criança é pequena, perdemos a paciência, queremos bater na criança. Por quê? Porque somos imperfeitos, somos seres ainda precisando de muita lapidação para atingirmos um grau pelo menos equilibrado. Então, como vamos exigir isso do outro quando entramos num ambiente desse? Não temos este direito. E é isso que ele nos diz, a fim de que os tóxicos da maldade, qual é a maldade, qual é esse tóxico que Emmanuel está se referindo? Somos nós. Nós com as nossas críticas, com os nossos pensamentos, naquele momento, criticando a pessoa, criticando a atitude, criticando o que está acontecendo ali dentro, nós estamos intoxicando com a nossa maldade aquele local. Estamos contribuindo para que aquilo também não melhore. E mais ainda, não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Quando nós começamos a pensar e falar sobre isso, imagine, terminei essa visita naquela casa, saio com as outras pessoas que saíram para fazer a visitação e de uma forma imprevidente, começo a fazer comentários sobre a família. Você viu lá como é que é aquela família? Nossa, aquele homem bêbado daquele jeito, né? Coisa horrível aquilo, né? Nossa Senhora! E aquela mulher nervosa, irritada, fala alto. As crianças não têm um pingo de educação. Que isso? A minha imprevidência nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes, podem levar a que se arrasem experiências preciosas. Não sabemos por que as pessoas foram colocadas em determinados ambientes. Por que uns têm tanto dinheiro e outros têm tão pouco? Porque uns têm uma vida tão difícil, sofrida, com tantas dificuldades materiais e outros têm tantas facilidades. Não há nenhuma injustiça, há sim necessidade de reajustes. E se nós entramos num ambiente desse, nós precisamos ter a clareza de que existe essa situação. E que com nossos pensamentos de censura e crítica, em nada nós estaremos auxiliando aquelas pessoas que estão lá dentro. Então, se nós sairmos de um ambiente desse, que tenhamos a discrição de não fazermos esses comentários. E se o fizermos, façamos com o intuito de auxílio e de colaboração.
Quando dentro de uma casa espírita, um exemplo, nós realizamos um atendimento fraterno, aquele atendimento fraterno é sigiloso. Não nos cabe criticar, censurar, julgar aquela pessoa que veio até nós para nos trazer um problema. E mais ainda, não temos o direito de dividir aquilo de uma forma superficial, fútil e inútil com outras pessoas. Pode-se sim conversar com outros membros de uma casa espírita no intuito de podermos juntar, unir forças para auxiliar aquela pessoa. Se nós sairmos de uma casa dessa, em que observamos o desequilíbrio da família e as necessidades dela, podemos sim pontuar, podemos conversar, podemos analisar aquilo ali, mas sempre com um objetivo cristão. Estou conversando, estou falando com o objetivo de encontrarmos um caminho e objetivo para que possamos auxiliar uma família, possamos dar uma melhor condição a ela. O que podemos fazer? Não podemos sair simplesmente por aí falando da vida das pessoas. Olha, te fiz uma visita essa semana, Deus me livre, você sabe que coisa. Para quê? O que adianta isso? De que serve isso? Vivemos num mundo em que levar a vida do outro, as informações do outro, a fofoca, é comum. Mas para que serve isso? Se ela é tão vazia, tão inútil, ela fere, ela maltrata e dói. E Emmanuel vai tocando nesse assunto. Se percebeste no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede e manifesta de auxílio. Muitas vezes entramos em determinados ambientes, até de pessoas pobres, em condições realmente miseráveis, encontramos, como em qualquer outro ser, como em nós, o orgulho, a rebeldia, a revolta diante daquela condição. Também não nos cabe julgar. Aqui Emmanuel nos diz, manifesta de auxílio. Muitas vezes, nós que somos orgulhosos, nós não pedimos ajuda. Não? Quantas e quantas vezes nós, por sermos orgulhosos, e o somos, não pedimos ajuda? Vamos pedir ajuda para quê? Eu me basto, eu me resolvo. E muitas vezes nós não nos resolvemos. Precisamos do auxílio do outro. Porque temos medo de sermos o quê? Criticados, julgados, censurados pelas outras pessoas. E por isso, no nosso orgulho, achando que somos superiores, não manifestamos a necessidade de um auxílio. E Emmanuel vai direto e diz assim, mesmo que a pessoa não manifeste o auxílio, a atitude cristã é que você perceba e tenha uma atitude de auxílio até aquela pessoa. Você não precisa expor o orgulho dela, você não precisa tocar na ferida diretamente e expor isso, de nada vai adiantar. A ferida vai doer mais e pode se cronificar, mas você pode ajudar. E Emmanuel continua, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede manifesta. E se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmão para que se levante, sem exagerar-lhe os desajustes com a referência insensata. Pegamos um exemplo dos irmãos que se encontram em dependência química, seja por qualquer coisa, seja pelo álcool, seja pela maconha, pela cocaína, por qualquer droga, seja pelas drogas chamadas lícitas, que acabam criando uma dependência enorme, não é? Seja pelo que for. O irmão muitas vezes ele cai diante dessa dependência, mas o que levou ele àquela dependência pode ter sido uma dor muito forte que ele não conseguiu enfrentar. E diante daquela dor, ele foi pelo caminho mais rápido, o atalho, a droga, a substância que acalmasse aquela dor, aquele vazio, tirar a angústia, tirar o sofrimento. E aí eu fumo, eu bebo, eu cheiro, eu injeto, porque essas substâncias atuando sobre o meu sistema nervoso
atuam sobre o meu perispírito, de alguma forma anestesiam aquilo que eu estou vivendo e adiam a minha decisão sobre o que realizar na minha vida e qual caminho devo tomar. Agora, adianta de alguma forma eu criticar a pessoa porque ela se tornou um dependente? Eu não sei se em algum momento da minha existência, diante de uma prova e diante de uma expiação que eu tenho que enfrentar e não suportando, eu não me utilize de alguma coisa como esta. Eu não sei. Eu não tenho essa certeza. Eu me esforço dia após dia para que eu possa enfrentar tudo aquilo que eu preciso nessa existência. Mas eu não tenho garantias de que isso não possa acontecer comigo. Eu não sei. E se isso acontecer, eu gostaria muito que eu pudesse ter alguém que estendesse a mão para mim, mas não me julgasse. Estendesse o braço, me ajudasse a levantar daquela condição, mas não fizesse críticas sobre o que está acontecendo. Quando a gente diz criticar e censurar, não quer dizer que a gente não vá enfrentar a situação com a verdade. É diferente. Quando você está diante de alguém com dependência química, você precisa abrir a verdade. Não é para você esconder, não é para você botar panos em cima daquilo, não. Precisa ser aberto, precisa ser falado, precisa ser conversado, precisa ser encaminhado uma forma de solução. Contudo, a crítica e a censura é outra situação, em que nós não estamos buscando uma solução, nós estamos buscando piorar o estado emocional da pessoa, por assim dizer, colocando ela mais para baixo naquelas circunstâncias. E Emmanuel fala justamente isso, sem exagerar-lhes os desajustes, com a referência insensata. Emmanuel está a todo momento alertando que a gente tem que ter atenção com as coisas que a gente pensa, com as coisas que a gente sente, com as coisas que a gente atua. A gente precisa estar refletindo sobre isso. Muitas vezes a gente escuta que a pessoa, não, eu vou lá, vou dizer na cara dela o que eu penso dela e tudo isso. O que adianta isso? Quanta maldade, quanta crueldade, quanta violência tem isso. Isso vai realmente ajudar a você e ao outro? Vocês vão ter um momento de crescimento desse tipo de embate? Se a resposta vier para você não faça. O seu próprio eu vai dizer assim, não, isso aqui é só para você se vingar, isso é só uma atitude de maldade. Mas se eu quero, através de uma conversa franca com o irmão ou irmã, abrir um espaço para que a gente possa expor as nossas diferenças e, a partir dali, encontrarmos um caminho melhor para nosso relacionamento, ótimo, ótimo, excelente. A verdade é sempre o melhor caminho, que possamos fazer isso, mas que o objetivo não seja ferir o outro, que o objetivo não seja enfiar uma espada no peito do outro para que o outro sangre com aquilo que a gente vai falar. Aí não tem sentido. A gente senta para conversar, para chegar a um entendimento, no sentido de que vamos caminhar para uma situação melhor das nossas vidas. Mesmo que eu não concorde com você, mesmo que nós sejamos diferentes, mesmo que as nossas opiniões, elas não sejam as mesmas, e não são. Dentre os apóstolos, nós bem sabemos que existiam as diferenças entre eles. Paulo tinha diferença com outro apóstolo, e nem por isso o caminho do cristianismo deixou de ser trilhado. Porque, mesmo nas diferenças, eles encontravam um sentido maior, que era o Cristo. E assim é o ensinamento para nós. É a caridade, e que Emmanuel nos alerta a todo instante, que é a forma como nós devemos chegar até o outro. E ele continua, se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala. O verbo contundente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece. E se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio, para que se reequilibre e restaure.
No primeiro momento, diante de alguma coisa errada, a gente quer logo dar uma solução àquilo, a gente quer logo dar um fim a essa situação. E Emmanuel, ele chama um pouco a atenção isso e diz: se um amigo, aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando com a bênção da prece. Muitas vezes uma pessoa que nos amiga, ela aparece realmente com uma situação difícil e errada aos nossos olhos, é o que ele fala. E se a gente não sabe o que fazer, faça uma prece, eleve o seu pensamento a Deus. E a outra orientação que ele diz: se o nosso amigo parece desorientado em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio para que se reequilibre e restaure. Emmanuel dá 2 ensinamentos: o silêncio muitas vezes e a prece. Se a gente não sabe o que fazer naquele momento, se a nossa palavra ela pode ser uma palavra desequilibrada, destonteante, agressiva, crítica, evita. Ora, pede que a espiritualidade te inspire naquele momento para que você possa ter a melhor palavra naquele instante. Silencia diante disso, porque nós somos muito impulsivos muitas vezes, e nessa impulsividade levamos muitas vezes os nossos sentimentos mais perturbados numa relação. E a oração e o silêncio nos auxiliam a encontrar justamente o equilíbrio. Não vale encarecer cicatrizes e imperfeições a pretexto de apagá-las no corpo das horas, porquanto leve chaga tratada com desamor é sempre ferida a cronificar-se no tempo. Isso aqui é o que nós estamos comentando sobre a gente cutucar a ferida de uma outra pessoa, a dor, uma dificuldade. Não, eu vou lá falar para ela, ela tem que saber a verdade, como se o outro não soubesse a verdade. Quantos de nós já sabemos a verdade sobre nossas próprias vidas, mas nós temos dificuldade de enfrentar e mudar. Nós mesmos já sabemos de uma série de coisas diante de nós. Aí vem o outro e coloca o dedo na nossa face e nos acusa, nos fala um monte de coisa que muitas vezes é verdade mesmo, mas em que aquilo vai adiantar? Se você realmente for amigo e cristão, você pode se aproximar do outro e dividir com ele alguns sentimentos para que veja se isso aí de uma forma cristã auxilia ele a crescer, a caminhar, mas de uma forma amorosa, afetiva, carinhosa, não de uma forma em que a gente agrida a outra pessoa. Isso não demonstra em nada um fator de evolução, de crescimento. E aí, ele só nos diz uma coisa, que uma ferida dessa tratada com desamor é sempre ferida cronificar-se no tempo. É quando a gente, ferido como uma fera mesmo, guardamos o rancor, a mágoa em nossos corações, que se arrastam, gente, não só por essa existência, não, se arrastam por muitas e muitas e muitas encarnações. Relatos de espíritos que se manifestam em reuniões mediúnicas, que trazem uma mágoa e ressentimento de muitos e muitos anos, de muitos e muitos séculos. Quando você olha, viveu há 200 anos atrás, viveu há 100 anos atrás, e ainda traz uma mágoa, um sentimento de vingança em relação a outra pessoa que se encontra encarnada. É certo que houve uma diferença, sim, é certo, mas passar 100 anos, 200 anos, vivendo ainda aquela ferida dentro de si, repara, somos nós esses espíritos. Quando desencarnarmos, se nós não perdoarmos o outro por alguma coisa que tenha acontecido nos nossos relacionamentos, vamos levar para outra vida essa dor, esse infortúnio oculto em nossos corações, que serão levados para a próxima encarnação, para a próxima, até um dia nós nos libertarmos dele e a luz poder então brilhar dentro de cada um de nós. Mas enquanto não nos libertarmos disso, vamos carregar esse peso em nós mesmos. E é por isso que Emmanuel está todo instante nos alertando, nos sacudindo, fazendo com que nós possamos refletir sobre isso. Nós não podemos ficar o tempo todo parado, como se fôssemos marionetes, esperando o tempo acabar da encarnação e dizer, bom, vou descansar.
Não tem nada para descansar. Espírito não descansa. Não existe essa possibilidade. Desencarnei, vou descansar agora. Não tem essa possibilidade. Não tem uma cama para deitar ali no sentido de descanso. Você inicia um processo de recuperação, de reajustamento, de tratamento, porque se encontra doente espiritualmente. Somos nós que estamos nessa condição de rancorosos, magoados, que guardamos em nossos corações tanta dor. E eu já falei isso aqui. A primeira causa de morte deste corpo no mundo é infarto do miocárdio. Estatística da medicina. Primeira causa de morte no mundo: infarto do miocárdio. O que se concentra mais aqui, gente? Emoção. Uma região do sentimento, onde guardamos muitas dores, sofrimentos, mágoas, ressentimentos, irritações, ira, ódio, sentimentos de vingança que vão se acumulando, entorpecendo, ensombreando o nosso órgão até um dia que ele infarta, para a circulação, e aí você adoece e morre o corpo físico. Ah, isso aí era a minha sina nessa vida, era o meu destino, era o meu karma morrer de um infarto. Quando você vai desencarnar, encontra lá, não tinha que morrer de infarto, não. Não? Não. Você não precisa ter morrido de infarto. Por que morreu de infarto? Morreu de infarto porque você acumulou tanto sentimento ruim, tantas emoções deletérias, tantas substâncias nocivas, tóxicas, que elas anteciparam a sua desencarnação com um infarto do miocárdio. Porque em teu coração você guardou tanta coisa tóxica, tanto lixo, que você acumulou em você mesmo, que você podia ter deixado pelo caminho. Ah, mas eu não perdoo. O que ela fez comigo, o que ele fez comigo é uma coisa imperdoável. E aí, o que você vai fazer com isso? Vai levar isso 200 anos numa encarnação? Encarnações? Quem vai resolver isso? Só você, só a gente, só nós podemos resolver isso. Não tem ninguém que vai resolver isso, não. Não vai ser Deus, não vão ser os espíritos, não vai ser ninguém que vai resolver isso. Se nós não decidirmos em nossos corações abrirmos mãos desse tipo de sentimento, nós vamos carregar ele pelo resto das nossas existências. Por isso, o Mestre Jesus, quando na cruz, e a gente repete isso também, ele diz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus dá a demonstração de que não guardava nenhum tipo de sentimento ruim, de rancor, de raiva, de ódio em relação à humanidade. Espírito puro. Tudo que ele sofreu, naquele momento final, ele ainda leva o pensamento a Deus e pede perdão a todos nós, porque no coração dele não cabe guardar nada de ruim. Veja a beleza do estágio de um ser desse. Vamos chegar lá, porque o nosso caminho é para a pureza. Mas se estamos aqui, nós precisamos aproveitar justamente esses aprendizados para nos melhorarmos. Senão a encarnação vai passar, nós vamos envelhecer, vamos nos aposentar e nada mudou. Desencarnamos, somos os mesmos. Nada mudou. E aí vamos precisar de aprendizado novamente. E aí vamos precisar reencarnar. Porque é aqui, na vivência, no esquecimento, nesse embate, é que nós realmente exercitamos tudo o que precisamos exercitar. O esquecimento é sublime dádiva do Pai para que a gente possa exercitar tudo o que a gente tem que exercitar aqui. Esquecendo o que fomos e esquecendo o que os outros foram e o que os outros fizeram e o que eu fiz em vidas anteriores, para que a experiência nova nos faculte a possibilidade de mudarmos, de transformarmos o que existe dentro de nós, porque enquanto espíritos nós não temos o corpo e não temos o esquecimento, a gente lembra de uma série de coisas e outras não. Isso dificulta essa vivência. Quando encarnamos, esquecimento total, facilidade de relacionar com aqueles que temos as nossas adversidades,
as nossas diferenças, as nossas dificuldades no dia a dia e, dessa forma, a possibilidade de uma transformação. Paciência, perdão, carinho, amor, aproximação. É isso que a vivência aqui nos faculta, uma nova experiência para ser vivida. Por isso é que Emmanuel fala aqui: não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Não temos o direito, através de nossas palavras, de arrasarmos a experiência do outro, seja qual for. Nós não temos esse direito. Ah, mas ele escolheu tal coisa. Mas nós não temos. A escolha é da pessoa e, mais ainda, nós não sabemos por que ela foi colocada em determinado meio, naquela circunstância, naquela situação. Nos cabe o quê? Como diz Emmanuel, como diz Kardec, como diz Jesus, estendermos a mão sem julgamento, sem preconceito. Não tem raça, não tem cor, não tem sexo, não tem idade, não tem nada. Somos todos espíritos em uma experiência neste corpo. É isso que a gente precisa entender. Hoje se luta tanto por tantas diferenças que tem que acabamos ficando confusos com uma série de coisas. Mas existe uma base. E qual é essa base? Somos espíritos imortais. Espíritos imortais. E a partir daí é que nós temos que traçar os nossos objetivos. E Emmanuel finaliza com um parágrafo dizendo: distribui desse modo a beneficência do agasalho e do pão. Distribui os bens materiais, ele fala, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Não humilhemos nunca, tenhamos sempre uma atitude de compaixão e de amor. Contudo, não se esqueça de estender a caridade do pensamento e da língua. Não é fácil, ele vai direto. Pensamento e língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extingua as sombras de todo mal. O que ele está dizendo, resumindo? Que com teu pensamento e com tuas palavras, que elas sejam boas, que elas sejam construtivas, que elas sejam palavras que realmente estimulem e tragam esperança para todas as pessoas. Por que eu vou estar com uma pessoa e eu não vou levar uma esperança para ela? Eu vou levar uma esperança, ainda mais se eu acredito na vida espiritual. Ah, mas aquele corpo está morrendo, não tem mais jeito, ela tem uma doença terminal. O que importa? Se nós temos o entendimento de que somos um espírito imortal, a imortalidade da alma, que a gente vai continuar, nós temos que levar sempre esperança. Então não podemos utilizar a palavra de uma forma equivocada e que ela sirva como um bálsamo do perdão e anule o veneno do ódio. O ódio vai ser anulado não só com amor, com perdão. Quando perdoamos, isso vem como uma mágica. O ódio, ele começa a se desfazer naquele momento. O perdão traz um tratamento maravilhoso. E o esquecimento extingue as sombras de todo o mal. E Emmanuel nos traz também um outro título chamado, que está no livro Irmão, no culto da caridade. E ele nos diz: aprendamos a auxiliar para que a nossa dádiva não se transforme em espinho, envenenando as chagas alheias. A caridade não surge apenas na doação de ordem material, é serviço de cada instante e apoio de cada dia. Não comentes o mal, para que o mal não se estenda. Repara, o que ele quer nos dizer aqui? Quanto mais nós falarmos sobre coisas ruins, quanto mais nós falarmos sobre coisas que estão acontecendo de ruim, seja com a gente, seja com o próximo, mais nós estamos expandindo esse tipo de vibração. Pensamento e sentimento criam ondas eletromagnéticas que se expandem, criam campos eletromagnéticos que atuam sobre outras pessoas, que atuam sobre a coletividade. Por isso
é importante o que a gente fala, o que a gente comenta. Quando a gente se juntar com as outras pessoas, é para falarmos do bem. Sentar para falar sobre a vida do outro e falar mal, não. Isso não compensa. Se quer sentar e falar do outro, fale bem. Fale um aspecto de qualidade da outra pessoa. Se você não identifica, cale-se. Silêncio. Evite falar mal do outro. Isso não é um bom caminho, porque, como diz Emmanuel, a sombra vai se estendendo e vai se envolvendo. Ao pé dos semelhantes, cala o impulso da maldição que começa na leviandade e na crítica. A gente não repara quando a gente começa a falar mal do outro, aquilo cria daqui a pouco uma expansão, uma energia, e quando vai ver, aquilo tomou uma dimensão tão grande que às vezes volta para você e diz: você falou isso? Não falei nada daquilo. Mas estão dizendo que você falou isso. Mas eu não falei isso. Porque aquilo expandiu de uma forma que foi ganhando um impulso e uma dimensão cada vez maior. Então vamos criar impulso e dimensão com o bem. Vamos falar bem. Porque na medida que você fale bem e qualifique o outro, isso vai criar uma expansão e, consequentemente, vai criar uma energia extremamente saudável para todos. Se junto aos doentes, não te reportes à enfermidade. Se respirando entre ignorantes, não reproves aqueles que ainda se movimentam nas trevas. Isso aqui, na minha profissão, é uma coisa que a gente vê muito comumente. E é uma coisa difícil. Junto aos doentes, não te reportes à enfermidade. Quantas pessoas vão visitar alguém que está doente e, ao invés de levar uma palavra de esperança, fazem comentários sendo cada vez piores. A pessoa vai fazer uma cirurgia, já está insegura, nervosa, preocupada, e a pessoa senta para fazer uma visita. Eu soube, eu tive uma amiga que fez cirurgia mesmo, um horror, passou muito mal, dores horríveis depois disso. Para que serve isso? Percebe? Para que serve esse tipo de comentário? Esse problema que você está na coluna, fulano, nossa, fez uma cirurgia, não anda mais, já está de cadeira de rodas. Aí você olha e se diz: meu Deus do céu, percebe? Como nós conseguimos ter atitudes que são extremamente ruins, deletérias, destrutivas em relação ao outro. A gente não sabe, quando uma pessoa está doente, o que vai acontecer com aquela pessoa. A gente não sabe. Eu posso operar e passar muito bem, o outro pode operar e desencarnar, eu não sei, mas nós não temos o direito de efetivamente levarmos esse tipo de comentário à pessoa. Se você vai visitar alguém doente e você acha que vai fazer esse comentário, não vá, fique em casa, ore da sua casa, evite esse tipo de comentário, ele não ajuda ninguém. Agora, se você resolve ir, faça comentários esperançosos, cristãos para aquela pessoa que está precisando naquele momento. Porque a gente vê isso todos os dias, esse tipo de comentário. Às vezes as pessoas pensam que não, mas isso acontece todos os dias. E eu, na minha profissão, muitas vezes tenho que chamar a atenção da pessoa, pedir para se retirar, e muitas vezes é um parente. Não, mas eu sou parente. Então, deveria saber que não pode fazer esse tipo de comentários. Por favor, evite fazer esse tipo de comentários. São parentes, pessoas ligadas. Mas por quê? Qual é o problema? Muito problema. Repara que a pessoa não tem nem noção, nem percepção da gravidade do que ela está fazendo de comentário. Como nos diz aqui Emmanuel, se junto aos doentes, não te reportes à enfermidade. Se respirando entre ignorantes, não reproves aquele que ainda se movimenta nas trevas. E aí ele finaliza dizendo: ocultar a mão esquerda para que a mão direita não te conheça a beneficência não é simplesmente atitude de respeito e fraternidade na assistência comum, mas também apelo do Cristo à nossa humildade, para que nos amparemos reciprocamente, sabendo que a fraqueza dos caídos de hoje pode ser a nossa fraqueza nos embates da alma que a vida nos oferecerá de futuro. Ele alerta:
está acontecendo com o outro, mas o futuro a gente não sabe o que reserva para cada um de nós. Ele alerta. E que apenas praticaremos o amor em nos compreendendo e ajudando uns aos outros por verdadeiros irmãos. Se nós, para finalizar, não entendermos que quem está diante de nós é um irmão e que deverá ser tratado como eu gostaria que me tratassem, foi isso que o Mestre nos ensinou. Trate ao outro como eu gostaria que fosse tratado a mim mesmo. Esse é o ensinamento que Jesus nos passou. A gente precisa avançar nesse tipo de compreensão para que a gente possa realmente nos tornarmos cristãos. Muita paz, meus irmãos.